E agora na WRF você vai ouvir Repórter Web. Repórter Web. Olá, ouvinte do Repórter Web. Aqui é a Bianca Santos e a Elissa Marangoni. Contaremos a história de Martinópolis. Martinópolis. Em meados do século XIX, sertanistas mineiros, comandados por José Teodoro de Souza e Francisco de Paulas Moraes, chegaram às terras de São Paulo, que medeiam entre as águas do Peixe e do Paranapanema. Afrontando a floresta inóspitas e os índios coroados, seus primitivos habitantes foram criando e aumentando áreas cultivadas. A descoberta de terras férteis logo chegou ao conhecimento do governo, que passou a se interessar pelas riquezas que a região encerrava em seus mistérios. Foi, porém, o prolongamento dos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana, iniciado em 1910 a partir de Salto Grande, que realmente impulsionou o progresso. Passageiros e mercadorias encheram o trem de ferro. A marcha para o oeste começou a transformar a fisionomia do sertão. Apenas em 1924, quando o coronel João Gomes Martins lançou o loteamento urbano de José Teodoro, paralelo aos trilhos, o povoado começou a surgir as primeiras casas comerciais e as primeiras residências. Um lindo balneário é o seu legendário cartão de visita. Em 29 de janeiro de 1939, o distrito de José Teodoro foi elevado à categoria de município, com o nome de Martinópolis. Em 13 de junho de 1945, a terra dos Martins instalou solenemente a comarca de Martinópolis. Na década de 40, o município se estendia por uma área territorial de 4.000 km², limitando-se com Regente Feijó, Presidente Prudente, Valparaíso, Guararapes, Tupã e Rancharia. Sua população já era de 25.000 habitantes, dos quais 18.000 eram radicados nas glébas da colonização Martins. Nas décadas de 60, 70 e 80, o êxodo rural provocado pelo desestímulo à agricultura e pela industrialização desordenada, concentrada nos grandes centros urbanos, atingiu a economia de Martinópolis, e com ela a sua população entrou em declínio. Martinópolis, no censo do IBGE de 1996, possuía 21.361 habitantes, 17.352 nas áreas urbanas e 4.009 na zona rural. No último censo, realizado em 2007, a população atingiu 23.983 habitantes. Localizada a 35 quilômetros de Presidente Prudente e a 494 quilômetros da capital, a cidade é visitada por moradores de várias partes do país, devido a parentes de seus habitantes que estão espalhados e a beleza da sua represa, a represa Laranja Doce, a 14 quilômetros do centro da cidade. A cidade de Martinópolis um dia já se chamou José Teodoro. Foi o primeiro nome do povoado e do distrito. Ao se expandir a Estrada de Ferro Sorocabana, decidiu homenagear o desbravador, colocando seu nome numa das estações, cujo trilho segue em direções às barrancas do Rio Paraná. Mas quando foi elevado a município, o nome foi alterado para Martinópolis, em 30 de novembro de 1938, pelo decreto número 9.775. A medida visou homenagear o coronel João Gomes Martins, considerado o principal colonizador. O então povoado de José Teodoro, hoje Martinópolis, teve sua origem à margem da Estrada de Ferro Sorocabana. Era ali que moravam os trabalhadores que faziam a manutenção da Estrada de Ferro, fator determinante na formação do povoado. Essas estações de estrada de ferro serviam como ponto de abastecimento de água das locomotivas. A influência do coronel João Gomes Martins foi uma peça principal para o desenvolvimento do povoado. Em 1924, os moradores reivindicaram a elevação à categoria de Distrito de Paz, e isso viria com a Lei número 2.492, de 20 de dezembro de 1929.
lindo balneário é o seu legendário cartão de visita. Como as terras eram férteis e a produtividade correspondia com os lavradores, o distrito também foi se ampliando economicamente. Para falar do nascimento de Martinópolis, é preciso falar um pouco mais do desbravador José Teodoro de Souza. Ele era natural de Pouso Alegre, Minas Gerais, e proprietário de todas as terras do sudoeste brasileiro. Era um homem considerado inteligente, valente, audacioso, porém analfabeto. Já o colonizador nasceu dia 18 de dezembro de 1877, na Ilha da Madeira, em Portugal. João Gomes Martins veio para o Brasil com a família quando contava com apenas 10 anos de idade. A família muda-se mais tarde para Itaiúva, e lá João Gomes Martins casa-se com a prima, a senhora Carolina de Freitas. Depois mudam-se para a capital, onde estruturam comércio por atacado, importação e exportação. Os anos se passaram e João Gomes resolve fazer outra coisa. Decide se dedicar a colonizar terras e funda a Colonização Martins, com sede em São Paulo. Seu interesse se direciona para a região Alta Sorocabana, atraído pelo preço acessível das terras, que também podiam ser adquiridas a prazo, e pela abertura do caminho pela ferrovia e a construção das estações. João Gomes começa a comprar terras, dá uma pequena entrada e parcela o restante. Depois inicia a venda de lotes, renda que usava para assodar as parcelas da compra. Entre as fazendas adquiridas por ele, como a Pitangueiras, localizada na região onde estava a estação de Sapezal, e posteriormente as propriedades Pedras e Barreiro, Ribeirão dos Índios, Misto, Ribeirão Grande, Cristal e a Boa Ventura. Esta daria o nome do município de Martinópolis. Não se tem registro de quando João Gomes Martins recebeu a denominação de coronel. Sabe-se que o termo coronel surgiu quando foi criada a Guarda Nacional em 1831, substituindo as milícias e ordenanças do período colonial. Porém, essa forma de tratamento ficou tão arraigada na mentalidade da população que por muitas décadas continuaram sendo tratados de coronéis, todos aqueles que detinham poderes políticos e econômicos e eram influentes em uma comunidade. Com a morte do coronel em 10 de setembro de 1937, João Gomes Martins Filho assume a direção da colonizadora Martins. João Gomes Martins Filho, que nascera em São Paulo em 1908 e se formou em Direito em 1933 pela Faculdade do Largo de São Francisco, ficou responsável com suas irmãs de doar imóveis em Martinópolis para a construção de obras públicas. Vila singela tornou-se a bela cidade de amor. Entre eles, o estádio do Martins Esporte Clube, a Santa Casa de Misericórdia e o primeiro grupo escolar, a Fazendinha, onde atualmente funciona o Colégio Objetivo. Hoje, o município possui 25.805 habitantes. Martinópolis e Rancharia são 2 municípios vizinhos, situados no Oeste Paulista, região de Presidente Prudente. Dentre os maiores municípios do estado em extensão territorial, Martinópolis é o 17º e Rancharia o 6º. Hoje, o território está coberto com lavouras de cana-de-açúcar, inclusive com a instalação de uma moderna usina de açúcar e álcool, na Fazenda Bartira, divisa com Rancharia. Também a soja está ganhando terreno, com áreas de plantio em expansão. Martinópolis, 76 anos de desenvolvimento administrativo. As informações desse programa foram retiradas do site da Prefeitura de Martinópolis, do livro Martinópolis, Sua História e Sua Gente, de José Carlos Daltoso, e do site do IBGE. Letra do hino executado por César Cava e melodia de Luiz Leite. Onde a mãe natureza com rara nobreza beleza esbanjou, foi presente de Deus para os filhos seus que esta terra ganhou. E esse foi o Repórter Web, que contamos a história de Martinópolis. Apresentação e produção, Bianca Santos e Elissa Marangoni. Edição eletrônica, Gesley Almeida. Orientação, Professor Homero Ferreira. Este programa foi gravado em 24 de fevereiro de 2016. Na WRF você ouviu Repórter Web. Repórter Web.